Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Passamos por muitas discussões, por muitas abordagens. Vimos que o século XX foi, como disse o grande Eric Hobsbawm, a era dos extremos. Vimos o advento da técnica e da ciência em prol da belicidade, da beligerância humana. Com a Primeira Grande Guerra, com submarinos, couraçados, aviões e armas de destruição em massa. Vimos o advento de uma grande crise em 1929, precedida antes pelo grande avanço do American Way of Life dos Estados Unidos. Compreendemos especificamente que o mundo realmente deixa de ser o que é no século XX e atinge um outro patamar. Vemos que a doutrina totalitária nazi-fascista deixa o mundo sob uma bruma e um véu terrível de destruição, com seus mais de 70 milhões de mortos. Estamos abordando uma guerra chamada Segunda, que efetivamente deixa o mundo em polvorosa, assustado e em estado de alerta. Nós, brasileiros, inclusive, estivemos ao lado do grupo aliado que venceu os nazistas. Isso em plena era Vargas, no Estado Novo. Agora, podemos abordar com toda seriedade que, depois de Hiroshima e Nagasaki e do armistício e da capitulação japonesa, o império do sol nascente muda sua ótica e o mundo mergulha na bipolarização da vertente socialista da União Soviética e na vertente capitalista dos Estados Unidos. De um lado, o grande urso, a Misha, soviética, socialista, e do outro, o tio Sam, capitalista norte-americano. Vai ser a grande discussão entre Oriente e Ocidente. Os orientais, ligados ao leste europeu e ligados ao bloco socialista. Os ocidentais, ligados ao capitalismo e à ideia norte-americana. Surgem princípios como o primeiro mundo, que é o avanço, que é a riqueza, o terceiro mundo, que é a miséria, que abrange a África, a América Latina, o Sudeste Asiático, dentre outros pontos, e o segundo mundo, que seria o bloco socialista. Nós vamos agora entrar, historicamente falando, no que chamamos de Guerra Fria. Uma guerra de nervos, que surgiu especificamente entre o mundo soviético e entre o mundo norte-americano, entre Ocidente e Oriente, entre capitalismo e socialismo. E foi nesse período que nós percebemos uma possibilidade de Armagedon, de fim dos tempos. A beligerância foi tamanha que foi efetuado o que a gente chama de corrida armamentista. De um lado e do outro, dos dois blocos bipolarizáveis, armas de destruição em massa foram construídas, fabricadas, para deter um poderio cada vez maior sobre a nação que queria se dominar. Inúmeros conflitos surgem a partir daí, e nós vamos ver que desde 1945, com o advento da Guerra Fria, que desde 1945, com o advento da guerra, o sistema de beligerância do mundo estava realmente assustador. A ONU foi criada em 1945 para tentar manter a paz mundial. A ONU é uma herança, é um legado da Liga das Nações. Em 1945,
Com o fim da Segunda Guerra, se estrutura a criação da Organização das Nações Unidas. Em 1948, com a ONU já estruturada, é criado o Estado de Israel. Entretanto, a paz não conseguiu se organizar na Terra Santa. E palestinos e judeus até hoje estão se matando. E nós vamos ver ao longo deste semestre, nesses estudos, as guerras árabes israelenses, como por exemplo, podemos observar a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, inúmeros conflitos. A Coreia se divide em duas, norte e sul. O Vietnã se divide em dois. E a primeira grande vergonha americana acontece nesta guerra sem sentido em pleno Sudeste Asiático. Nós vamos perceber inúmeros conflitos entre Irã e Iraque, o Afeganistão sendo invadido pela União Soviética. Nós vamos perceber que inúmeras nações africanas tentam abraçar o socialismo e no final dos anos 50, na Sierra Mestra, em Cuba, nós temos uma grande revolução que se principia. A revolução de Ernesto Guevara de la Serna, o Che, e de Fidel Castro. Vamos perceber a grandiosidade de todos estes elementos que vão agora se formar e que nós conhecemos como Guerra Fria. A Guerra Fria que monta um país estruturado apenas na casca, a União Soviética, com os princípios socialistas, tendo como base Karl Marx, onde a educação de ponta sempre foi valorizada, a qualidade estrutural da educação russa realmente é excepcional. A arte, representando a vida com o balé, com a arte circense, todo o aperfeiçoamento dentro do enxadrismo, mas a militaria não deixou de existir. Vimos figuras importantíssimas passarem por toda a questão da Duma e por toda a questão do Kremlin, como, por exemplo, a continuidade de Joseph Stalin. É um dado que nós não podemos aqui deixar de abordar. Nikita Khrushchev e a própria crise dos mísseis. Se a gente for considerar a questão dos mísseis em Cuba, nós podemos ver que no início dos anos 60 quase tivemos no limiar de uma terceira guerra mundial. O próprio projeto Guerra nas Estrelas e a ideia norte-americana de controlar o espaço. Mesmo assim, o primeiro homem a ir para o espaço, Yuri Gagarin, foi russo. Nós não podemos deixar de lembrar que o primeiro ser vivo a ser enviado para o espaço foi um cãozinho de rua, a cadela Laika. E nós também não podemos deixar de abordar que, oficialmente, apesar de muitas contradições, a chegada em julho de 1969 à Lua é norte-americana. E eu gostaria de lembrar para vocês que as missões Apollo vão até o ano de 1972, levando homens ao espaço, especificamente à Lua, ao nosso satélite. Tentativas de expedições não monitoradas a Vênus e Marte, e ao mesmo tempo a luta grandiosa para o homem se consolidar e se autoimpor pela questão da energia nuclear. Sim, estivemos na iminência durante muitos e muitos anos de um apocalipse nuclear. Com a graça de Deus, isso não aconteceu. E no final dos anos 80, Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev estabelecem pactos para não construir em grande quantidade estas armas de destruição em massa. Refreiam todo o pacto nuclear, dando uma chance ao mundo. A Guerra Fria acaba em 1989 e em novembro deste ano acontece a queda do Muro de Berlim. Todos esses detalhes vão ser consolidados quando, no início dos anos 90, a União Soviética cai por terra, virando Comunidade dos Estados Independentes
E aí sim, chegamos na nova ordem mundial. Introduzimos agora a Guerra Fria, este grande conflito que não foi efetivamente deflagrado e declarado, mas foi uma guerra de nervos, onde a corrida armamentista controlou e permeou o planeta. Tenham todos um bom dia.